Bom dia! Vejo que nossa convidada já está aqui conosco. Que bom ter você aqui, Cíntia, na casa de Maria. Eu vou te convidar aqui para você entrar com a gente. E eu fiz o convite aí a Cíntia. Vamos esperar que ela entre ao vivo conosco. Cíntia Câmara, nutricionista. Olá! Ah, bom dia! Amiga. E o dia começa com um bom café na casa de Maria. Que seja. E com a minha Exato, água aqui. exato. E com a minha Nutri preferida, Cíntia Câmara. Bom dia, gente. Tá chegando aí, a galera tá chegando. E Vamos. tá linda. Pois, então a Casa de Maria hoje vai falar de um assunto que não nunca falou, que é um assunto muito interessante. Mas antes de falar desse assunto interessante, eu gostaria de apresentar a vocês a nossa convidada, né? Cíntia Câmara, ela é nutricionista e ela atua aqui em Lauro de Freitas, na clínica SOS Saúde e Beleza. É isso, Cíntia? Isso aí. E nós nos conhecemos já há um pouquinho de tempo. Ela é uma parceira de longas datas aqui na cidade de Lauro, cuida de muita gente, inclusive de mim. É uma grande incentivadora dos cuidados, dos meus cuidados, do autocuidado. Quando o bicho pega, aí eu vou lá correndo, Cíntia, me ajuda aqui. E ela puxa minha orelha e me ajuda sempre. Então, Cíntia, é com muito prazer que eu recebo você, que nós recebemos, né? Que a Casa de Maria é composta aí por nossos terapeutas Reinaldo, Sá e Maria Senhora. Os dois já estão aqui conosco também. E eu quero contar aqui para a turma por que é que a Casa de Maria se interessou por esse tema, né? A gente, olhando as redes sociais aí de Cíntia, do SOS Beleza e Saúde, ela fez uma provocação. A provocação foi: intestino e depressão, há alguma conexão, alguma coisa do tipo. Eu fiquei pensando, né, como é que isso ocorre? E foi por isso que Cíntia chegou até aqui. E eu vou passar a palavra para ela se apresentar aqui na Casa de Maria. É um prazer, Aldinha, estar aqui com vocês, né? Conhecendo esse público seu lindo, né? Que eu sempre tive grande admiração também por você, pelo seu trabalho, pelo seu amor pelo que você faz, né? Nessa é, comunhão com as pessoas, né? Você sempre foi uma pessoa assim muito de se doar, né? Então acho que esse papel para você cabe muito bem, porque você é uma pessoa realmente de muita luz. E fico feliz, né, de ser sua nutricionista há tantos anos, né? E eu trabalho com a nutrição integrativa, né? Sou nutricionista já tem mais de 15 anos, passou dos 15 eu já não conto mais. E aí eu já venho trabalhando com questões intestinais desde o meu primeiro trabalho, desde quando eu iniciei minha carreira mesmo de profissional de nutrição, na empresa que eu trabalhava. A gente trabalhava com probióticos e trabalhava com intestino, então nessa época nem se abordava muito a questão da modulação intestinal, nem se falava tanto assim a respeito disso. Na verdade, era o começo das pesquisas. Elas iniciaram em 2015, né? Assim, mais Uhum. aprofundadamente em relação à modulação intestinal. Mas desde 2005 eu já venho trabalhando com isso nessa empresa
onde eu apresentava, trabalhava muito com palestras e dá muito a respeito, e isso me trouxe uma bagagem bem bacana, mesmo antes disso ser falado, como hoje em dia a gente ouve falar muito sobre o intestino, segundo cérebro, né? Então, Uhum. então, essa abordagem no intestino sempre foi algo que me chamou muita atenção, né? E aí, lá na clínica, né, onde a gente trabalha muito a questão dos cuidados iniciais, prioritários com o intestino, eu comecei a aguçar o interesse das pessoas na minha rede social a respeito exatamente disso, dos cuidados que nós precisamos ter com o intestino para que ele possa nos beneficiar, né, nos trazer benefícios. Porque quando nós não temos cuidados com o nosso intestino, nossa saúde fica prejudicada, né? Porque, assim, se a gente for pensar pelo lado das doenças emocionais, né? Ansiedade, bipolaridade, síndrome do pânico, insônia, compulsão alimentar, depressão, todas essas doenças do sistema nervoso central, elas estão muito alinhadas com o nível de serotonina que você tem no seu organismo, no seu cérebro, né? Então, o nível de serotonina está muito relacionado com essas deficiências, essas doenças. Então, quando elas estão alteradas, a serotonina está ao nível mais baixo, o que acontece é que surgem determinadas situações emocionais, né? Algumas pessoas, bipolaridade, outras, síndrome do pânico, né? E aí por diante. E uma delas é a depressão, que é um mal que acomete milhões de pessoas no mundo inteiro. Então, por isso também me chamou a atenção em falar a respeito disso na minha postagem, né? Porque a depressão é algo que eu também convivo muito no meu consultório, né? E se você for parar para analisar o número de medicações que são vendidas, né? Se você também parar para analisar na sua cidade, provavelmente tem muitas farmácias, né? Muitas. E às vezes uma de frente para a outra, você não entende por que tanta farmácia, uma perto da outra, né? Porque as doenças elas estão cada vez maiores na população, né? Porque a população se preocupa muito pouco com o intestino, mas a indústria alimentícia ela acaba nos injetando muitos falsos alimentos, né? Que a gente chama falso alimento porque são produtos alimentícios, não são alimentos, são produtos alimentícios que são manipulados em grandes empresas com um sabor maravilhoso que faz você ficar viciado, começa a comer aquilo, traz um desequilíbrio no seu intestino, em consequência disso vem as doenças, em consequência disso aumenta o número de farmácias e o maior número de medicações vendidas, elas estão relacionadas justamente a esses distúrbios, né? Que está diretamente relacionado com a serotonina. Então, assim, será que o que eu preciso é realmente a medicação? Claro, existem pessoas que estão em níveis que realmente a medicação vai ser muito importante, mas não é fechar os olhos para as outras necessidades, né? Uma das necessidades prioritárias é o cuidado com o intestino. Então, por que que o intestino tem tanta, né, relação assim, está tão direcionado à serotonina, né? Porque nosso intestino, ele não é um órgão simples. Se você for parar para analisar, ele tem muitas funções, né? Nosso intestino tem cerca de 500 trilhões, desculpe, 500 milhões de neurônios. Então, esses neurônios estão lá não é à toa. A gente não tem neurônio só no nosso sistema nervoso central. Nós temos, em média, 500 milhões no intestino. Então, significa que ele é um órgão importante. Senão, não teria tanto neurônio assim, né? Então, ele desempenha um papel importante. Além disso, ele é responsável por 90% a 95% da produção de serotonina no nosso organismo. Mas essa serotonina, ela não atravessa a barreira hematoencefálica. Ela tem um papel importante no equilíbrio desse intestino, no bem-estar desse intestino.
Sim, então o que, que tem a relação dele com o nosso sistema nervoso central? É justamente esse equilíbrio que precisa ser cuidado. Que lá no nosso intestino nós temos, em média, 100 trilhões, 38 trilhões de micro-organismos no intestino e, em média, 100 trilhões no corpo inteiro. Tá? Micro-organismos inclui fungos, inclui bactérias, vírus, né? Então, essa relação de micro-organismos com o ser humano, ela é saudável, desde que não tenha um desequilíbrio, né? Então, nós somos o universo desses micro-organismos, entende? Nós vivemos na Terra, nosso universo é a Terra, né? Nosso mundo é a Terra. O mundo dos micro-organismos somos nós. Então, a gente vive em mutualismo, né? A gente troca serviços, desde que não tenha um desequilíbrio, né? Aí, lá no meu intestino, se eu desenvolvo um desequilíbrio, que é muito comum ouvir falar em disbiose, né? É muito. Se você procurar saber a respeito de intestino, você vai ouvir falar a respeito de disbiose. Disbiose é um desequilíbrio nesse ambiente intestinal em relação aos seus micro-organismos. Ou seja, quando nós temos bactérias benéficas e bactérias nocivas em equilíbrio, nós temos saúde. Mas quando diante de situações como maus hábitos, né, que depois eu vou citar, esses maus hábitos causam um desequilíbrio nesse ambiente intestinal, aí chamado de disbiose, que provavelmente você vai encontrar um maior número em excesso de bactérias nocivas, como o próprio nome já diz, nociva. Ela sendo nociva, ela traz problemas para a nossa saúde, traz alterações orgânicas, e um pequeno número de bactérias boas. Então, ocorre um desequilíbrio. Mas não para por aí, né? Nós temos também a barreira intestinal. A gente pensa no lumen, né? A gente pensa assim, o tubo intestinal, né? A parede desse tubo. A parede desse tubo é formada de células. Essas células, elas são seletivas, elas permitem algumas coisas passarem para a corrente sanguínea, outras não. Por exemplo, os nutrientes, né? As vitaminas, minerais, são atravessadas por dentro dessas células que são chamadas de enterócitos. Né? Esses enterócitos, eles ficam sempre bem juntinhos, assim, ó, bem justapostos, que a gente chama dessa forma. Pense que aqui é uma célula, aqui é outra, elas ficam bem grudadinhas. Né? E entre elas existe como se fosse um grampinho prendendo essas células, né? Justamente porque elas são importantes barreira contra invasores, contra a entrada de substâncias tóxicas, né? E aí, quando a gente tem os maus hábitos alimentares, além de maus hábitos alimentares, fumo, álcool, entre outras coisas, o que é que vai acontecer? Você desequilibra essa população de micro-organismos, né? Eu estou falando de forma bem básica para ficar fácil de todo mundo entender. Você desequilibra tá bacana. Desequilibra essa população e ainda enfraquece esses grampinhos que tem entre as células, entre as células dos enterócitos. E isso vai causar frestas nessas células, entre elas. E a partir dali entra micro-organismos, substâncias tóxicas, glúten em tamanho que não foi digerido ainda, entre outras coisas nocivas, caem direto na corrente sanguínea. Então, pense que aqui é o lúmen, aqui é o interior do intestino, aqui é a célula que é seletiva, né, que seleciona o que pode e o que não pode entrar. E aqui embaixo a gente tem a corrente sanguínea. Então, a partir do momento que ocorrem as frestas, as bactérias e outras coisas que fazem mal podem entrar e ter acesso ao nosso corpo. E aí é que vem o desenvolvimento de inflamações, infecções, né, no nosso corpo como um todo. Então, a gente precisa cuidar muito desse intestino. E aí entra a questão da depressão e dessas doenças relacionadas às emoções, né? Elas, quando a gente pensa na serotonina, ela não é consumida, assim, eu consumo serotonina.
Não. Eu consumo ingredientes que vão formar a serotonina lá no meu sistema nervoso central. E aí, Uhum. entre esses ingredientes, nós temos vitamina B6, magnésio, triptofano. São ingredientes que, somados, fazem a sopinha chamada serotonina. Tá? Então, quando você Desculpa, tem Cíntia. Desculpa, nesse rol aí entra os probióticos também? probiótico, já falo que o probiótico tem relação com a microbiota intestinal. Tá, ok. Esse daí é bem colocado, né? Essa pergunta que fala sobre a desbiose. Em relação a esses ingredientes, é o que está na nossa alimentação. Nós encontramos triptofano, vitamina B6, magnésio na nossa alimentação. Só que quando a gente tem uma disfunção intestinal, a gente tem um desequilíbrio intestinal, nós temos essas frestas intestinais, a gente altera bioquimicamente o triptofano. E o triptofano é importantíssimo na produção de serotonina. E aí o que vai acontecer? Você não absorve ele em forma de triptofano. Ele é alterado e aí ele não tem mais o papel que tinha na produção dessa serotonina. Então acaba dificultando o seu próprio organismo na produção dessa serotonina, que é tão importante para manter nosso equilíbrio emocional. Então, quando você não cuida dessa questão intestinal, isso aqui é uma parte assim muito superficial, tá? É uma forma bem grosseira de falar, porque uma live só não seria possível, não seria suficiente para Tá perfeito, Cíntia. detalhes, né? Mas é só para compreender que quando a gente escolhe, porque as escolhas são nossas, né? Aí algumas pessoas falam assim, mas eu tenho depressão porque minha avó tinha, minha mãe tinha. Tudo bem que a nossa genética, ela vem com algumas doenças embaladinhas, né? Só que para desembalar essas doenças, para elas aflorarem realmente, é necessário você escolher que isso aconteça. Através de quê? Dos seus hábitos. Aí, quando você tem hábitos saudáveis, aquelas doenças, elas não vão aflorar. Ou, pelo menos, se aflorar, vai ser algo bem mais ameno, sabe? Mas quando associado à sua genética, né? Porque existem muitas doenças que vêm com a genética. Associados a ela, você inclui maus hábitos, isso vai realmente fazer desenvolver aquela doença, às vezes até precocemente, né? Potencializar, né? E potencializar, principalmente que hoje em dia a gente encontra muitas ofertas de coisas que não são saudáveis, mas que são saborosas e que enganam o nosso paladar, enganam o nosso... A gente sente prazer em comer, e no prazer vem a sensação da serotonina, que deveria... O que é serotonina, né? É um neurotransmissor do bem-estar, é um neurotransmissor da felicidade. Então, se eu acordo, por exemplo, eu acordo num lugar lindo, eu olho para o céu, tá lindo, isso é uma felicidade, eu tenho capacidade de perceber essa felicidade, porque eu tenho serotonina que me permite essa conexão entre um neurônio e outro, e entender que aquilo é algo bom para mim, algo feliz, me traz felicidade. Mas se eu não tenho esse neurotransmissor em quantidade adequada, eu não percebo com essa mesma fluência, com essa mesma clareza a felicidade, entende? Então, esse neurotransmissor é importante justamente para nos manter no bem-estar, na questão do bem-estar, né? Aí você me perguntou em relação aos probióticos, né? Os probióticos, eles são micro-organismos vivos, são essas bactérias que a gente tem lá no intestino, só que muitas vezes em forma de pó, né? Que eu sempre prescrevo, né? Para o paciente tomar de acordo com cada um. Mas o probiótico, ele está lá em forma de pó, ele está liofilizado, né? É como se ele tivesse desidratado. E ali, quando você coloca água e bebe, ou toma em cápsula, ele também está liofilizado, ele vai chegar lá no seu intestino, que é o local onde ele precisa chegar vivo, e lá ele começa a se multiplicar.
mas eles são as bactérias boas. Então, lembra que eu falei do desequilíbrio da disbiose, onde ocorre Sim. aumento de bactéria nociva e redução de bactérias boas? Quando você consome o probiótico, você aumenta a bactéria boa, e lá, quando ela é aumentada, ela vai destruindo as bactérias nocivas, ela vai reduzindo a carga de bactérias nocivas. E isso vai fazendo com que você volte ao seu equilíbrio intestinal novamente. Então, elas, Uhum. elas lutam por espaço, né? Então, quanto mais bactéria nociva, mais ela vai suprimindo as bactérias benéficas e mais desbiose, mais desequilíbrio, mais frestas são abertas no seu intestino, menos absorção de nutrientes. Então, acaba atrapalhando até mesmo na absorção dos nutrientes. Então, essa relação intestino-cérebro, ela é uma via de mão dupla, sabe? Então, o Sim. intestino se comunica diretamente com o nosso cérebro e o cérebro se comunica diretamente com o nosso intestino. Nós temos o nervo vago, que ele vem da região do intestino, passa pela frente do nosso corpo. Inclusive, tem pessoas que a gente percebe uma elevação, né, na, na região da testa, e a gente vê esse nervo, ele vem diretamente para o nosso cérebro, nosso sistema nervoso central. Só que a relação é engraçada. As informações que o cérebro manda, ou que o intestino manda para o cérebro, né, são em média 90%. Do cérebro para o intestino é em média de 10%. Quem será que comanda quem? O intestino parece que comanda. Ele Muito. na verdade, ele tem uma ação muito grande sobre o nosso sistema nervoso central. O nosso sistema nervoso central também tem sobre o nosso intestino. E é fácil da gente observar isso quando, por exemplo, você vai fazer uma prova. Uma prova, aí você muitas vezes vai. É uma prova muito importante, que depende muito do que você passe, e aí você sente dor de barriga, né? Você sente assim que o intestino muda, né? Ou então você vai viajar para algum lugar, aí seu intestino trava. O intestino trava, não funciona mesmo. Por quê? Porque o seu sistema nervoso central está comandando lá, por conta das suas crenças, né, limitantes em relação a ir ao banheiro, evacuar na rua, né? Então, isso realmente tem uma relação muito grande. A gente percebe isso claramente. Quem nunca, né? Quem nunca? E, Cíntia, aqui na Casa de Maria, nós trabalhamos com uma prática terapêutica que é chamada de SE, que é Experiência Somática, e a experiência somática dialoga um pouco com essa sua fala, que é a fala de é no corpo que nós guardamos os nossos traumas, né? No corpo que nós guardamos é aquilo que está conectado com o nosso ser. E as vísceras, né, o sistema o nervo vago que comunica cérebro e intestino, ele comanda toda essa região das vísceras que ela é muito potente, tanto que no conhecimento popular nós falamos muito, né, é tudo muito visceral, né, nas vísceras que nós guardamos também as nossas emoções, e daí nós estamos falando de depressão e de ansiedade, que tem relação com as vísceras e a potência do intestino. Então eu fico muito conectada com essa sua fala, porque dialoga e nos dá a certeza de que nós não somos nosso corpo, ela é completamente uma engrenagem integrada. Ela não é, nós não somos cérebro e corpo separado, né? Então cuidar e fazer uma terapia e vir à casa de Maria pensar nessa perspectiva é também pensar no seu intestino. E uma coisa muito bacana quando eu cheguei na sua clínica e ficou registrado para mim que a primeira pergunta que você me fez, e aí eu vou te deixar essa provocação, é se eu tinha problema de constipação. E como essa coisa do não cuidado com o intestino te traz os problemas que você estava falando anteriormente, que é de desregular, né? Você vai para o campo da desregulação.
Eu te Exatamente. devolvo aí. Então, o que é a constipação, né? Que a gente conhece como prisão de ventre, né? A constipação é um dos sintomas de disbiose. Daquilo que a gente estava falando em relação ao equilíbrio da microbiota intestinal, a constipação, a diarreia, o estufamento gástrico, o estufamento da região abdominal, quando você come, é, gases fétidos, porque gases, né? A gente sabe que todos nós temos gases, porque quando uma bactéria ela se multiplica, ela produz ácido lático, que é a bactéria benéfica se multiplica, ela produz esse ácido lático, que vai gerar gases, só que eles não devem ser fétidos. Uma vez fétidos, já é um indício grande de que tem uma disbiose. E a disbiose, ela não para por aí. Assim, como você falou, tudo é conectado, né? Às vezes a pessoa tem insônia, mas insônia, intestino, o que tem a ver? Muito. Porque o que é a insônia? Também volta para o ramo do neurotransmissor. A insônia ela está relacionada justamente com essa baixa na serotonina, e essa baixa na serotonina não permite que essa serotonina, que assim, quando você tem lá o neurotransmissor, quando você tem o neurônio, vamos pensar um neurônio. Não sei se você lembra da aula de biologia, o neurôniozinho, tem a parte dele, que a gente vai chamar aqui popularmente de cabeça, né? O rabo, Uhum. e o rabo. Né? Para um se comunicar com o outro, eles não são grudados, nossos neurônios. Eles têm um Uhum. espaço entre eles. Nesse espaço, que a gente chama de fenda sináptica, ali é que é lançado o neurotransmissor para fazer a conexão com o próximo neurônio. Por isso que existe uma dificuldade de transmitir essa felicidade, por exemplo, porque você não conecta um neurônio com o outro, porque não tem o neurotransmissor aqui para fazer essa conexão, a serotonina. Ou se tem, tem muito baixo, muito pouco. Aí o que é que os médicos passam? Recaptador, inibidor da recaptação de serotonina, que é a fluoxetina, que a gente é muito comum, né? Ouvir falar que para pessoas com depressão, ansiedade. Claro que existem outros remédios também. O que é isso? É o neurônio que lança essa serotonina para fazer a comunicação com o outro, ele mesmo recaptura essa serotonina de volta para esse neurônio, né? Aí o que acontece quando a pessoa tem baixa serotonina, ela produz pouca, então essa conexão é muito frágil. Aí o que os medicamentos fazem? Ele inibe que esse neurônio recapture logo essa serotonina para manter a sensação de bem-estar por mais tempo, entende? Então, as medicações elas trabalham mais ou menos nesse universo de manter mais tempo aquela serotonina ali. Mas será que o problema é esse? Claro que, como eu falei no começo, a medicação não deve ser retirada sem a autorização do médico, mas também precisa tratar de como construir essa serotonina, né? De como estar levando essa serotonina em maior quantidade para não ter necessidade de dar um inibidor de recaptação dessa serotonina, entende? E aí, essa serotonina, ela também, quando entra na via, por exemplo, você tem um equilíbrio de serotonina lá, no seu neurotransmissor, no seu neurônio. Aí você deita num lugar escuro. Essa serotonina, ela vai agir na glândula pineal e vai produzir a melatonina, que é o neurotransmissor do sono. Então, a serotonina também está relacionada à insônia. Inclusive, pessoas ansiosas, se você estiver muito ansiosa, se acorda de madrugada e não consegue mais dormir, né? Então, está relacionada a essa baixa da serotonina na produção do neurotransmissor, do hormônio do sono, né? Que, na verdade, vai transformar essa comunicação de que você precisa dormir, relaxar. Então, além disso, tem outras questões demais, né? A imunidade. A nossa imunidade, ela depende muito do nosso equilíbrio intestinal.
70%, 80% das células de defesa do nosso corpo são produzidas no intestino. Então, imagine, se você não cuida desse intestino, você, além de produzir essa deficiência, né, em termos de algum problema de saúde relacionado à emoção, né, relacionado à falta de alegria, falta de felicidade, você também deixa seu corpo vulnerável. Aí, por isso que fala, quando eu recebi uma notícia triste, fiquei deprimida, fiquei doente. Por quê? Porque você alterou todo o sistema, né? E aí altera também o sistema de proteção do seu organismo. E aí tem Exato. também... Diga. Pode e aí, para concluir, completar desculpa. em relação à desbiose, para completar, nós temos os probióticos, que é um ótimo recurso, né? Não somente o probiótico, ele não deve ser usado de forma isolada, ele deve ser usado em acompanhamento com a mudança de hábito. Mas também temos os prebióticos. O que é prebiótico? A gente tem probiótico, que são as bactérias, e temos o prebiótico. Prebiótico é o alimento das bactérias. Então, quando a gente consome prebióticos, a gente também tem uma melhora nesse ambiente de equilíbrio do ambiente intestinal. Cíntia, eu vou te provocar mais um pouquinho sobre a GABA. Eu acho que é a GABA que fala, que é a relação desse como é que chama mesmo? O termo GABA é um ácido, é isso? É um ácido, né? Assim como o Como é que triptofano. é um ácido, a relação dele no intestino com a questão da ansiedade. Está relacionado também porque, como eu falei, quando você tem uma alteração do intestino, tudo fica em desalinho, né? Então, ocorrem alterações em todos os sistemas. Ele é muito importante, principalmente para quem tem dificuldade no sono, né? Então, ele também vai estar relacionado, é um dos ingredientes para essa sopinha de letrinhas que vai formar tanto a serotonina como a melatonina, entende? Então, quando ocorre essa alteração, esse desajuste do ambiente intestinal, a gente consegue alterar a produção desses neurotransmissores, que vai realmente influenciar diretamente como os sintomas que a gente já conhece, né? Ansiedade, depressão, insônia, compulsão alimentar. A compulsão alimentar está relacionada a essa baixa na serotonina. A pessoa quer compensar através do prazer da comida. Então, ela sente, se você terminou de almoçar e sente necessidade de um doce, observe, pode ser uma baixa na serotonina. Pode ser um mau hábito que você vem trazendo, mas se você já vem tentando mudar e mesmo assim não consegue, pode ter algum desajuste intestinal que está levando essa baixa na serotonina, na produção de serotonina. A bipolaridade é nível negativo de serotonina, né? Então, a gente precisa realmente ter essa preocupação com o que eu estou colocando para dentro, né? E também, um detalhe muito importante, que você, às vezes, a gente não se dá conta disso, mas a mastigação, ela é fundamental para todo o processo digestivo, porque através da sua... Vamos pensar que seu intestino está todo intacto, né? Todo funcionando muito bem. Você começa a comer alimentos que não são saudáveis, mastiga rápido, estressada, né? O estresse também interfere na produção desses hormônios, desses neurotransmissores. E aí você começa a comer coisas rapidamente, né? Você nem percebe, já acabou de comer, não mastigou direito. Aí chega lá no seu estômago, o estômago não consegue fazer as quebras, né, em moléculas menores suficientes, né? Aí você manda esse bolo alimentar, esse quimo lá para o intestino. Lá no intestino ele não consegue terminar essa digestão. Alguns ingredientes, como por exemplo o glúten, fica batendo lá na parede do intestino, ferindo essa parede, tentando entrar.
e aí causando distúrbios intestinais, né? Inflamando esse intestino. O açúcar é inflamatório, é alimento de bactéria nociva, açúcar. Então, aí você está levando para dentro do seu corpo essas substâncias que estão causando essas alterações. Como o nosso corpo ele é muito resistente, às vezes demora para você perceber essas alterações. Às vezes, alterações vêm de anos, né? Mas a gente precisa começar de algum lugar a mudar, né? Como é que a gente precisa começar a mudar? Se preocupar com a mastigação, porque só na boca que a gente tem dente. No resto do corpo não tem mais dente para triturar nada. Estômago não tem dente, intestino não tem dente. Então, a gente tem que mastigar bem. Então, prestar bastante atenção nessa questão da mastigação. Porque, assim, falar sobre o intestino e sobre a depressão é um ponto importante. Mas o que eu devo fazer para ir melhorando isso, né? É importante também falar sobre isso. Mastigar mais. Então, como é que eu sugiro? Mas bota a garfada na boca, larga o garfo. Terminou, engoliu, pega o garfo de volta, bota na boca, larga o garfo. Então, dessa forma, você já ganha mais tempo, né? Então, isso vai fazer com que você digira melhor esses alimentos. Consumir bastante água. A água é importante para eliminar as toxinas desse intestino, eliminar as substâncias que não prestam, que precisam ser eliminadas. E às vezes, quando a pessoa não bebe água suficiente, falta esse líquido lá para ajudar nessa desintoxicação. E também comer mais vegetais, né? Os vegetais, eles são fontes de vitaminas, de minerais. A gente sabe que a vitamina B6 é importantíssima na produção da serotonina. E você vai encontrar B6 nos vegetais. Então, é importante consumir bastante vegetal. Então, pelo menos 5 cotas por dia, 3 de fruta e 2 de vegetais de outra maneira, né? Folhas e legumes. E de algumas pessoas é necessário fazer uma suplementação, né? Algumas pessoas precisam, às vezes, glutamina é uma suplementação importante. A glutamina, ela trabalha em quê? Nessa parede intestinal. Ela ajuda a manutenção desse enterócito, tá? Então, nossos enterócitos, a gente renova ele em média 4 a 7 dias. A cada 4 a 7 dias, a gente renova esse enterócito. Então, ele precisa de nutrientes suficientes para ser um novo enterócito saudável e manter essa barreira firme, entende? E aí, fontes de triptofano, por exemplo, banana é uma rica fonte de triptofano, aveia é uma fonte de triptofano. Lembra do triptofano que vai lá para o sistema nervoso central para produzir a serotonina, junto com o magnésio, junto com a B6, né? E as enzimas. Então, os bons hábitos, eliminar da sua vida o açúcar, que é inflamatório, né? Mas aí eu gosto de açúcar. Escolha um dia da semana para você comer alguma coisa doce, mas passe a semana inteira sem comer. Por quê? Não é o açúcar da fruta, é o açúcar de adição. Aquele açúcar de adição, aquilo ali é péssimo para o intestino, né? Isso daí vai provocar uma inflamação nesse intestino, uma desbiose intestinal monstruosa. Então, isso vai interferir na absorção desse triptofano, vai interferir na produção da serotonina. Então, você toma, o paciente já toma a medicação para depressão, para ansiedade, para distúrbio do sono, mas ao mesmo tempo tem que cuidar desse ambiente intestinal. Porque senão você nunca vai conseguir se livrar dessa medicação. E assim não, você começa a trabalhar a melhora dessa absorção, desse ambiente, para ir reduzindo, até mesmo retirar essa medicação, que ninguém merece, né? Ficar de medicação a vida toda. Cíntia, eu rolei aqui a tela e tem muita gente parabenizando a sua fala, parabenizando, querendo contato, e você pode deixar seu contato aqui, entendeu? Porque realmente é importante ter alguém, um profissional de saúde com essa capacidade de nos alertar, né? Porque eu acho que quando eu cheguei na sua clínica, você me alertou para muitas coisas, e as nossas trocas sempre diárias, eu acho que é importante partilhar também com os nossos, né? Aqui tem alguém dizendo isso, a Ota, ela já colocou.
Nutri Cintia Campos, Nutri underline Cintia Campos underline Vilas. Tá aí o contato. E dizer o seguinte, a boa notícia é que quando você fala tira o açúcar, dá a sensação de que a gente vai ficar sem essa sensação da alegria. Né? A primeira vez que você me falou isso, eu falei, ai meu Deus, aquele docinho depois do almoço que eu adoro, que me dá aquela sensação de bem-estar para a tarde inteira. E você trouxe a notícia boa de que você tem outras fontes de açúcar, que você tem um chocolate amargo que eu adoro e aprendi a comer, que te dá a sensação de bem-estar. E daí, para além do alimento, eu trago aqui como também uma notícia boa, essa coisa do exercício físico. Eu devo muito a você essa minha conexão com o meu corpo, no sentido de exercitar. E virou um hábito saudável, um hábito maravilhoso. Eu durmo melhor, eu me sinto melhor, porque eu estou dando qualidade para o meu corpo, né? E quando um paciente chega também na casa de Maria com problemas de ansiedade, de depressão, a nossa leitura também vai para o corpo e vai para a qualidade de vida que eu estou dando ao meu corpo. E outra coisa que ficou faltando eu falar, né? Você já falou da atividade física, que é importante. Tantas coisas são importantes que a gente acaba, né? No tempo é corrido, não dá para falar tudo. Mas uma coisa que também é muito importante, por exemplo, o estresse, ele é um grande influenciador negativo do GABA. Ele pode ser também tratado com meditação, com respiração, exercício de respiração. Isso também é um nutriente para o nosso corpo. A meditação é um nutriente para o nosso corpo. O exercício de respiração acalma o nosso sistema nervoso central, vai mandar essa informação para o seu intestino, vai trazer um ambiente intestinal também mais fluente. Então, a meditação, ela traz resultado para o intestino. O exercício de respiração, ele traz resultado para o intestino. O exercício físico, ele ajuda no movimento peristáltico do intestino. Melhorando esse movimento peristáltico, evita a fermentação do alimento no ambiente intestinal. Porque quando você reduz o movimento intestinal, você reduz também a motilidade desse intestino, evitando que aí para o bolo alimentar naquele lugar, em vez de enviar ele para ser eliminado. E aí, quando ele para ali, ele começa a fermentar, aí dá distensão abdominal, muitos gases. O exercício físico, ele ajuda muito também nessa questão. Além de outros benefícios do exercício físico, mas em relação ao intestino, ele colabora com esse movimento peristáltico. Uhum. Você falou em meditação. O tempo, nós estamos já a 45 minutos, eu estou controlando aqui. Mas eu trago também aqui uma boa notícia, porque nós estamos vivendo momentos difíceis de pandemia, de isolamento social, que eu também chamo de conexão com a família. E eu vou trazer uma notícia aqui, Cíntia, para essa questão. Você falou da meditação, eu tenho uma filha de 5 anos, você sabe, e nas minhas conversas sempre tem que ter Valentina, eu não sei porquê, mas ela está sempre presente. E eu não sei porque é brincadeira, viu, gente? Eu tenho feito com ela um movimento de respiração, e eu deixo aqui para as mamães e os papais que estão aqui na nossa live, que é muito importante, porque a criança, ela sozinha, às vezes, ela tem dificuldade de se regular, e a depressão nas crianças e na juventude está crescendo muito por conta desse espaço de confinamento, e eu tenho feito muitos exercícios respiratórios e o Ho Oponopono. E eu sinto, Cíntia, como regula a pequena, como ela fica menos estressada, como a gente sai do lugar da birra para o lugar de acolhimento. Né? E eu deixo essa fala aqui, essa mensagem para as mamães e para os papais, que essa regulação e o toque é muito importante para melhorar as situações de estresse que as crianças estão vivendo, que nós erroneamente consideramos apenas como birra. E Reinaldo falou alguma coisa aqui agora, deixa eu ver aqui se eu pego a fala. Gente, eu peço desculpas porque a gente não dá conta de pegar todas as falas aqui.
Mente sana, corpo sano, o segredo da vida longa. É isso mesmo, Reinaldo. E tem muitas falas. Eu peço muito desculpas a todos que a gente não está conseguindo aqui. É... Aqui tem o personal perguntando, Alex Paixão perguntando sobre nibs de cacau. Também é bom, também ajuda no aumento da Muito. serotonina. Também contém triptofano, também vai colaborar com essa questão, né? E aí é por isso que lá também na clínica, Aldinha, a gente trabalha com a nutrição integrativa, porque eu não enxergo o paciente, já enxerguei, porque quando a gente sai da faculdade, a gente sai com uma mentalidade. Ao longo da Meio vida, que limitada. né? Exatamente. Hoje eu estou me especializando com Ligiane Loureiro, que é, descomplicando o intestino. Eu estou fazendo essa especialização com ela e Uhum. hoje, e eu, assim, além disso, outros cursos que eu venho acompanhando ao longo dessa trajetória, me deu um outro olhar para o paciente. Então, a gente olha para o paciente não com a queixa de, eu quero emagrecer. Não, vamos cuidar de tudo primeiro, e o emagrecimento vem na consequência. Eu sempre falo isso. Cuidando da saúde, você vai receber como bônus o emagrecimento. Ponto. Além disso, você vai perceber outras melhoras, né? No sono, no intestino, na saúde, no bem-estar. Eu tenho diversos pacientes, graças a Deus, os que pegaram, que tiveram Covid, tiveram muito leve. Por quê? Porque já estavam se preparando, cuidando da imunidade, porque nós temos essa farmácia interna, a nossa defesa ela é muito forte. Só que, às vezes, a gente debilita essa defesa, porque a gente debilita o intestino. E o intestino é o órgão responsável por 70%, 80% da nossa defesa. Então, quando a gente não cuida dele, a gente está fragilizando. Aí fica de portas abertas para a invasão, né, de micro-organismos. E Uhum. aí, lá na clínica, por exemplo, a gente tem esse trabalho de nutrição integrativa, onde trabalha, não só na consulta, eu já trabalho assim, mas além da consulta, tem a nutrição integrativa, onde integra outros trabalhos, né? Exercício de respiração, meditação, aromaterapia, cuidado de modulação intestinal. Então, tem todo essa preocupação de olhar o ser de uma forma plena, né? Assim como você, no seu trabalho, você integra todo esse sistema, né? Você observa, não, você está com esse problema aqui, só que a causa dele é algo bem diferente do que você imagina, né? Porque às vezes a gente fica só na medicação para tratar os sintomas, né? Ou o que Uhum. aconteceu. E a causa não está sendo tratada. A medicação é para isso. A medicação ela é muito boa quando você está numa crise, quando você está em algo de uma forma aguda, né? Com alguma doença de forma aguda, ou quando é uma doença que precisa da vida inteira tomar a medicação. Ótimo, excelente, é importante, mas vamos cuidar, olhar para si e cuidar do seu interior, cuidar das suas escolhas, cuidar da sua mentalidade, né? Porque isso tem um reflexo muito grande no restante. E esses sintomas que às vezes você está apresentando, de depressão, de ansiedade, não é necessariamente obrigatório você tomar uma medicação. É mais fácil você buscar um outro recurso, né, que a gente chama a medicina complementar, né? A medicina, a Uhum. gente sabe também com a acupuntura auricular, que é a medicina tradicional chinesa, milenar, que um pontinho ou outro que a gente coloca já ajuda a melhorar diversos sintomas na pessoa, né? Então, a gente precisa olhar essa causa, olhar para dentro. Eu acho que esse trabalho que você faz aí também na Casa de Maria é fantástico, porque faz a pessoa se olhar, se ver, se enxergar, porque às vezes a gente está causando nossos próprios problemas. Porque na nossa mente, o certo é assim, mas não existe certo nem errado. Existe o modo que você foi treinado para viver. Será que esse modo que você foi treinado para viver está trazendo para você benefícios ou malefícios? Então, aí esse trabalho que vocês fazem ajuda você a se enxergar, olhar o que está fazendo que pode ser melhorado, né? E associar isso às boas práticas, né? De hábitos diários. Isso, Cíntia, exatamente. E quando eu olho para mim, quando eu me cuido,
quando eu observo. Ontem eu estava lendo um texto bacana de Rubem Alves que ele fala da escutatória. Quando eu escuto o meu corpo, quando eu escuto as consequências do que eu faço com o meu corpo, com o meu ser, quando eu paro e olho, quando eu chego na clínica de Cíntia, quando eu chego na SOS Beleza, ou quando eu chego na casa de Maria, que eu olho, que eu me conecto comigo e com a minha respiração, já é um passo para as minhas curas, para os meus resultados. Eu deixo essa mensagem também, porque o olhar para os meus hábitos, o olhar para aquilo que eu estou fazendo da minha vida, me faz refletir. E dessa forma nós podemos ajudar também outras pessoas. Nós estamos vivendo num momento de muito, muito conturbado, né, de muita, desculpa, de muitas dificuldades, de pouca escuta, né? E de mais falas. E quando a gente para escutar o nosso eu, para escutar o eu do outro, a gente minimiza os problemas globais que nós estamos acontecendo. Eu costumo dizer, Cíntia, que é a única mudança que eu posso fazer na vida é a minha interna. Primeira mudança, a primeira é olhar para mim e observar o que é que em mim está me causando desconforto. Quando eu me observo, quando eu me escuto, eu posso olhar para o outro de forma melhor. E assim a Exatamente. Casa de Maria. A Casa de Maria é esse convite para você se escutar, se olhar, se conectar. E daí com a sua família, com a sua comunidade, com a sua sociedade. Exatamente. Bem assim. Isso que é fácil, o nosso interior. Não é fácil, a gente tem que realmente se dedicar. É uma coisa que a gente tem que Aham. fazer com consciência. É para a minha vida, para a minha saúde, para o meu bem-estar, para a minha família. Né? Então, isso reflete na família também. Reflete nos filhos, reflete no relacionamento. Né? Então, não é só você. Quando você cuida de você, você está cuidando das pessoas que você ama. Né? É. É aquela pedrinha que cai no centro de uma lagoa e vai fazendo a onda, e vai fazendo a onda, e a onda vai tomando forma e corpo e grandiosidade. Exatamente. Cíntia, nós estamos chegando aqui ao nosso finalzinho e a Casa de Maria de coração abraça você, abraça a SOS Saúde, beleza? Manda um beijo para aquelas meninas maravilhosas que fazem o trabalho contigo aí, Tati, Sorana, todo mundo. E dizer que nós estamos muito felizes. Foi uma sinergia muito grande que aconteceu aqui nesse momento. E a gente agradece bastante. Somos dois corpos que podem se interrelacionar e conversar e dialogar sempre. Então, muito Isso é obrigada a você, Nutri, Cíntia Câmara, e muito obrigada a SS Beleza também, Saúde Beleza. Casa de Maria deixa um grandioso abraço para vocês, viu? Muitíssimo agradeço. obrigada. Eu também agradeço, fico feliz por poder ter feito parte desse momento também e de poder passar informações que são preciosas e que muitas vezes você não encontra facilmente, né? Apesar de ter um universo de informações hoje em dia, às vezes você fica perdido. Então, compactar tudo numa informação só, acho que é bacana. Tem muita coisa ainda para ser dita, mas não tem tempo. Mas o meu papel, eu fico feliz por conseguir alcançar a vida de cada um de vocês e, quem sabe, fazer uma diferença aí. Mas é Com certeza. um prazer ter você como paciente, como amiga, como pessoa querida lá. E convido a todos também para conhecer a nossa clínica, que trabalha com muito carinho e se preocupa muito com a saúde. Né? Tem a estética, tem, mas a base do nosso contexto é a saúde. Então, nós nos preocupamos realmente com o ser humano. Então, é um papel que não é fácil, mas que é muito gostoso para todas nós. Então, obrigada a você. Muda. Eu sou testemunha da mudança que vocês fazem, que o trabalho de vocês fazem. A Casa de Maria sabe, e por isso nós estamos nessa conexão. Porque tem muito a ver o nosso trabalho, tem muito a ver a nossa dedicação, né? O nosso cuidado, primeiro conosco, né?
e com os outros. Então, eu te agradeço. Eu acho que vamos ter outros momentos juntas, viu? A Casa de Maria já deixa aqui um convite para outro momento a gente tratar também de tantos outros temas que eu sei que é possível. Com certeza. E só um detalhezinho, se der tempo ainda, a gente está com um trabalho social. Depois, olha lá no Instagram da clínica, que é clínica, underline, SOS Saúde e Beleza. A gente está com um projeto social lá para ajudar pessoas a melhorar sua qualidade de vida, pessoas com obesidade, com hipertensão e diabetes. Então, para ajudar, dar uma mudança, trazer uma mudança inicial para que ela possa realmente fortalecer sua imunidade. Valeu, Cíntia. Nós da Casa de Maria BA agradecemos e continuamos aqui também com a nosso trabalho, o nosso olhar sistêmico para as pessoas. Ok? Obrigada. Grande beijo, grande beijo. Tchau. Tchau, tchau, Cíntia. Brigadão. Tchau. Tchau.